Vamos lá. Vamos gravar. Segunda vez já, mas vamos lá. Hoje é Dia das Crianças, então já começo dando um feliz Dia das Crianças para todas as crianças aí. Eu resolvi trazer aqui pro canal essa questão de tudo o que está acontecendo, né? Dar o meu parecer, mas eu tenho que dividir em pontos o que está acontecendo nessa questão voltada para nudez. Primeiro ponto, eu não sou de esquerda e nem de direita, mas eu sou voltado para o liberalismo, né? Para ser liberal. E algumas atitudes eu adoto da direita e algumas atitudes eu adoto da não esquerda extremista tal, mas é da esquerda como nessa questão de ter um pouco mais de liberdade, né, nessa questão de gênero tal. Não vejo nenhum problema em as pessoas assumirem seus gêneros e, né, nesse ponto, a única coisa que eu não adoto é estimular crianças e adolescentes, né, nesse campo que vai ser para a vida toda. E isso acontece muito, 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 muito. Aqui em Joinville eu já fui testemunha de uma menina que tinha namorado, que era uma menina totalmente hétera e que conheceu lá, né, meninas homo que, né, mostraram esse novo mundo para ela. Ela gostou, não é essa a questão. Mas depois que ela passou a se assumir homo, que ela mudou a aparência, que ela estava lutando até para mudar o gênero do nome, né, mudar o nome dela, eu notei uma tristeza nela, uma tristeza profunda. E ela é uma amiga muito próxima a mim, então eu consegui perceber nela essa tristeza profunda. Então algo está errado. Porque se você estava num gênero errado, então era para você estar triste antes e não depois que você assume esse tal gênero. Então, nisso eu não concordo. Eu acho que sem estímulos, né, um apoio é muito mais preciso, né, e carinho dos pais, mas alertar essa pessoa de que até os 18 anos ela não tem esse direito próprio, né? Que os pais são, o dever dos pais é levar a criança até os 18 anos, né, com a maior responsabilidade possível. E se você deixa ela, né, ser ludibriada, digamos assim, e ela mudar de gênero, fazer operação, esse tipo de coisa, para uma coisa que vai ser para a vida toda dela, você vai estar omisso a uma situação que pode ser muito ultrajante para ela. Estou falando de crianças que não tinham certeza e fizeram por impulso. Entende? E aí tem algumas pessoas de esquerda que eu vejo dizendo, mas se o problema é deles, né? Eles pensam individualmente, né? Se eles querem trancar uma rua, problema de quem precisar ir para um hospital, né? Então é complicado. Então nesse ponto aí eu já tendo para a direita, né? E restringe a isso mesmo, porque no resto das coisas eu sou mais de direita e eu sou totalmente a favor de um mercado aberto e por aí vai. Mas a situação aqui é falar sobre esse acontecimento atual de nudez. Agora vamos para outro ponto, né? Todo mundo discutindo ali se a mãe podia ter deixado ou não a criança tocar naquele artista lá nu, né? Eu não levaria meus filhos. Eu acho que lá tinha que ter não sei se tinha, mas deve, né? Provavelmente não, mas teria que ter um aviso de que ali naquela peça aconteceria, né, a situação de uma pessoa nua. Uma criança de 5 anos tem noção? Não tem noção nenhuma de nada. Mas o ponto que eu acho o pior de todos é que você está estimulando uma criança a aceitar aquilo como normal. E isso é perigoso. Porque uma vez que ela aceitou que ela pode tocar numa pessoa do sexo oposto nua, ela vai fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento. Ela não vai ver um perigo naquilo. Ela vai, né? Se uma outra pessoa, num outro momento, pedir para ela fazer aquilo, ela vai fazer com naturalidade, porque a mãe dela, né, a genitora dela no caso, né, que é a pessoa que dá limites, que dá segurança, aceitou, é porque é aceitável para os padrões dela. Então a criança já não vê mais o perigo. E isso sim é danoso,
né? Para uma criança de 5 anos, porque pode acontecer muita coisa nos dias de hoje. Se fosse num outro momento em que sei lá, uma taxa de estupro e coisas parecidas fosse nula ou quase nula, perfeito. Mas no Brasil a gente sabe aí que os casos de estupro, né, são gigantescos. Vamos para outro ponto. As pessoas ficam julgando se aquilo ali é arte ou não é arte. Isso aí não cabe a gente, né? Se a pessoa estava lá se expondo e tinha pessoas pagando, ou pessoas se propondo a parar e ir lá assistir o cara, é porque eles viram naquilo uma arte. É uma arte boa para eles. Existem filmes de pornografia que são, né, que é o ramo mais no Brasil que mais dá lucro segundo as televisões abertas. Aí eu vi uma matéria aliás, vi algumas matérias, né, ao longo desses meus 42 anos aí dizendo que a pornografia é um mercado em expansão, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então isso é porque é um conteúdo que tem retorno, que dá retorno. Então, para essas pessoas que acham que, né, que é uma coisa nula, não é. Existe. Outro ponto, aquela peça não tinha conotação pornográfica, sexual, embora tinha um homem nu. É esquisito isso, né? Para os padrões de uma pessoa conservadora, obviamente que uma pessoa nua já automaticamente indica a cena pornográfica, né? E aí, nesse ponto, é justamente o ponto da liberdade que eu falei que eu não concordo. Desde que fossem adultos que estivessem ali, não tem problema nenhum. Eu não ficaria e nem iria assistir, porque eu ia ficar, né, muito envergonhado. Mas nesse ponto, eu volto a dizer lá o que eu comecei antes, né? Eu não concordo, eu acho que cada um consome o conteúdo que quiser e eu não vejo na nudez algo terrível. Eu vejo esse estímulo à criança totalmente fora de nexo, fora de questão. E para finalizar, em vez de ela ter levado lá a criança para tocar um homem adulto nu, ela devia ter levado a criança num parquinho, ia ter bons momentos com ele num parque. Podia ter levado para uma peça de teatro infantil, seria muito didático, muito bom para essa criança. Podia ter levado ela em N passeios, N. Mas ela é a mãe, ela é a genitora, ela escolhe o que ela quer que o filho, que a filha dela veja. E a gente não tem que julgar, não tem que se meter. A gente pode tirar isso como exemplo, né, de uma coisa que não se deve fazer com os filhos, porque aí você vai estar entregando de mão beijada o seu filho para uma situação de perigo eminente num futuro. Nada a ver com o ator ali. O ator ali estava fazendo uma coisa que, ao meu ver, é muito difícil. Eu não ficaria nu na frente das pessoas, eu não fico nu nem na frente do meu pai. Então é complicado. Eu tenho vergonha, morro da vergonha. Então aquilo que ele fez, na minha opinião, é uma coisa bem difícil de se fazer. E eu não vi o vídeo, mas eu vi fotos no YouTube, tá todo mundo falando sobre o assunto. Eu vi que ele estava fazendo com naturalidade. Então não vejo nenhum problema de adultos estarem assistindo outros adultos nus. Não tem problema nenhum. O problema ali era a criança que está fora de questão. Feliz Dia das Crianças. Vamos soltar pipa com a criançada e vamos bagunçar, né? Vem cá, vem dar um tchau aqui, ó. E é isso aí. Ó. Fala, Feliz Dia das Crianças. Criança. Tchau. Tchau.